dia, turma! Na nossa aula de hoje, o nosso conteúdo é sobre os tecidos. Acompanhe aí comigo no livro didático. Tecidos, o segredo do equilíbrio no trabalho de uma grande equipe. Nós vimos nas nossas aulas passadas a importância da célula, né? Como ela é tão complexa e fundamental para a existência da vida. Então, hoje nós estudaremos os tecidos e quais são esses tecidos. O corpo humano é formado por 4 tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com a sua função. Os tipos de tecido, né? Nós temos aí é formado por 4 tipos de tecido, a saber, nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que ele pode ser adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, o tecido muscular liso, esquelético e cardíaco e o tecido nervoso. Nós estudaremos cada um desses tecidos a seguir. Na imagem abaixo aí vocês estão observando na foto alguns exemplos de tecidos do corpo humano: epitelial, nervoso, muscular, sanguíneo, adiposo e ósseo, certo? Então vamos estudar cada um passo a passo. O tecido epitelial. As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas. Podem vir cilíndricas, achatadas ou cúbicas. Curioso notar que nos tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos. Um exemplo notório de tecido epitelial é a nossa pele humana, formada pela epiderme, tecido epitelial, e a derme, um tecido conjuntivo, né? Então, o tecido epitelial, o exemplo desse tecido é a nossa pele, a formação de toda a nossa pele, o nosso maior órgão do corpo humano. Na imagem aqui, vocês podem observar o tecido epitelial, ok? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e a elastina, né? Um tecido conjuntivo exemplo é a derme, a camada que fica abaixo da epiderme na nossa pele. De modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, que é composto de células adiposas que acumulam gordura, adipócitos. Esse tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, sendo assim o maior depósito corporal de energia, né? Então, o tecido conjuntivo, nós vamos ter o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e o sanguíneo. O tecido adiposo, ele é a nossa reserva de energia, acumula gordura, né? Serve tanto como isolante térmico, como é a nossa reserva. Vamos dizer assim, que se a gente precisar passar um tempo sem comer, é esse tecido adiposo que o corpo vai absorver para manter o funcionamento dos nossos órgãos, certo? É a nossa reserva energética. O tecido cartilaginoso possui consistência firme, contudo flexível. Sua função é de sustentação e revestimento. Por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral. Então, aqui na imagem, né, o nosso tecido cartilaginoso é a cartilagem que fica entre os ossos, entre o cotovelo, o joelho, é o que permite a nossa movimentação, né? Ele diminui o impacto e o atrito de um osso a outro. Então, é ele que dá o movimento, né? Faz com que nós conseguimos fazer esse processo de movimentação no corpo e protege também os impactos na nossa coluna vertebral. O tecido ósseo, tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio e colágeno, o que torna os ossos rígidos e resistentes. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que compõe o nosso esqueleto. Então, o tecido ósseo são os nossos ossos, né? A união desse tecido forma os nossos ossos, o nosso esqueleto. E o tecido cartilaginoso, ele fica entre esses ossos para diminuir o impacto e ajudar nessa nossa sustentação. Nós temos também o tecido sanguíneo,
formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui a função de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e o plasma. Nas próximas aulas, turminha, nós vamos estudar todo esse conjunto aqui no tecido sanguíneo, né? Nós vamos identificar cada um deles e as suas funções. Aí na imagem vocês podem ver, né? Nosso tecido sanguíneo formando de hemácias, plasmas, os leucócitos, que são os nossos glóbulos de defesa, e as plaquetas, tá? Todas essas 4 fazem parte do nosso tecido sanguíneo. O tecido muscular, né? Esse tecido, ele vai ser tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e nós teremos também o tecido muscular não estriado. Então, vamos estudar cada um deles. O tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas em contração. Proteínas contrásteis, né? A miosina e a actina são as proteínas que fazem parte do tecido muscular. Apresentam grande inervação e vascularização, possuem vários vasos sanguíneos e são divididos em o tecido muscular liso ou não estriado, caracterizado por movimentos involuntários. Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. São exemplos o útero, a bexiga e o intestino, né? Na imagem aqui vocês podem observar o tecido muscular não estriado, né? Ele possui movimentos involuntários, nós não coordenamos esse movimento. Tecido muscular esquelético recebe esse nome, pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto, possui células longas, presença de estrias transversais e os movimentos já são voluntários, né? Vocês podem ver aqui na imagem essas estrias transversais no nosso tecido muscular esquelético. O tecido muscular cardíaco, encontrado no coração, esse tipo de tecido possui movimento involuntários, né? Nós não coordenamos os movimentos do coração, ele vai batendo involuntariamente, sendo formado por células longas e cilíndricas, além de possuir estrias transversais, né? Vocês podem observar aqui na imagem essas estrias transversais que é tanto falado nesses tecidos muscular. E por fim, nós temos o nosso tecido nervoso. É formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios. Apresentam células longas e estreladas, que possuem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal, né, que possui esse tecido nervoso. Aí na imagem aqui vocês podem observar, né, que nós temos aí o tecido nervoso, que ele possui células longas e estreladas, né, e é capaz de transmitir os impulsos nervosos. É o comando, o centro de comando do nosso corpo. E aqui do lado nós temos um neurônio, né? Quando nós formos estudar o sistema nervoso, vocês vão estudar cada parte desse neurônio separadamente, certo, turminha? A nossa proposta de atividade, vocês vão responder a atividade do livro, páginas 111 e 112. Vão fazer anotações importantes da aula e gravar um mini vídeo para mim, comentando a sua compreensão do conteúdo, certo? O vídeo não precisa ser um vídeo longo. Vocês vão fazer um vídeo curto explicando o que vocês entenderam da nossa aula de hoje sobre os tecidos, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal,
masseter, frontal, deltoides, quadríceps, também temos estes músculos: trapézio, tríceps, dorsal, os glúteos, panturrilhas.